A gente vai mergulhar a fundo na ciência por trás de resultados que são, uau, extraordinários. A ideia toda, que vem da obra do James Clear, é simples e ao mesmo tempo incrivelmente poderosa. Basicamente, como é que mudanças minúsculas, daquelas que a gente nem percebe, podem gerar uma reconfiguração neural de verdade e uma transformação gigantesca na vida. Para começar, vamos ver um número que prova exatamente isso. Dá uma olhada nesse número. 37,78. Parece bem específico, né? Pois é, ele não tá aí por acaso. Esse número é, na verdade, o coração de toda a filosofia dos hábitos atômicos. Mas o que será que ele significa? E aqui está a resposta. Se a gente melhorar só 1% a cada dia no final de um ano, o resultado não é 365% melhor. Não. Graças ao poder dos juros compostos, o resultado é quase 38 vezes maior. É um crescimento exponencial, entende? O outro lado da moeda também é verdade. Piorar 1% todo dia leva o resultado para perto de zero. A matemática é brutal e linda ao mesmo tempo. E isso nos leva direto para o nosso primeiro grande ponto. O que a gente pode chamar de paradoxo atômico. Se a matemática é tão poderosa assim, por que é tão difícil ver o progresso no começo, hein? Por que a gente desiste tão fácil? A resposta está no que o James Clear chama de vale da decepção. Sabe aquele período no começo quando a gente se esforça, mas parece que nada acontece? A gente espera um progresso retínuo, linear, mas a realidade é bem diferente. É nessa lacuna frustrante que a maioria das pessoas joga a toalha. E a chave para atravessar esse vale é entender o platô do potencial latente. Todo aquele esforço não foi em vão, de jeito nenhum. Ele estava sendo armazenado. Pensar nisso como se fosse uma energia sendo acumulada para um salto, um avanço que parece repentino, mas que na verdade foi construído durante meses de consistência em silêncio. E olha, essa metáfora do bambu é simplesmente perfeita. Por 5 anos, quase nada acontece na superfície. De repente, em só 6 semanas, uma explosão de crescimento. Nossos hábitos funcionam exatamente do mesmo jeito. A maior parte do trabalho é invisível, até o dia em que deixa de ser. Ok? Então, como a gente consegue atravessar esse platô? A resposta não está na força de vontade, mas sim num sistema, numa verdadeira arquitetura de comportamento para a gente redesenhar nossos padrões. Vamos então para as 4 leis da mudança para entender como isso funciona na prática. Aqui está o framework. Cada lei dessas é como uma alavanca para hackear nosso cérebro. Tornar claro cria o gatilho. Tornar atraente libera aquela dopamina da antecipação. Tornar fácil reduz o esforço, a fricção. E tornar satisfatório fecha o ciclo, criando a recompensa. Não é sobre ser um herói, é sobre ter um bom design neurológico. Mas é aqui que a coisa fica ainda mais profunda. Mudar o que se faz é uma coisa. Agora, mudar quem se é, isso sim é outro nível. E esse é o segredo para que as mudanças se tornem permanentes. Percebe a diferença aqui? É sutil, mas é gigantesca. Estou tentando parar ainda reforça a identidade de fumante. A pessoa ainda se vê assim. Agora, quando alguém diz, eu não sou fumante, pronto, é uma declaração de identidade. A mudança no comportamento vem depois da mudança de identidade, e não o contrário. Então, o ponto central é este. Os nossos hábitos diários são as provas que constroem e reescrevem a imagem que temos de nós mesmos. Cada treino é um voto para a identidade de uma pessoa ativa. Cada página lida é um voto para a identidade de um leitor. A gente está literalmente construindo uma nova identidade, um hábito de cada vez. Certo, tudo isso é fascinante, mas e na prática? Como começar agora? A teoria é ótima, a gente sabe, mas é a ação que realmente importa. Vamos ver como aplicar isso de forma imediata. Temos aqui 3 ferramentas super poderosas. O empilhamento de hábitos usa um caminho neural que já existe para criar um novo. O design de ambiente faz com que a escolha certa seja a escolha mais fácil. E a regra dos 2 minutos, bem, essa basicamente remove toda a resistência para começar qualquer coisa. E isso aqui resume a regra dos 2 minutos com perfeição. A gente precisa reduzir o hábito à sua menor ação possível, o que a gente pode chamar de hábito portal. O objetivo não é meditar por 30 minutos, é sentar na almofada por 1 minuto. Dominar a arte de simplesmente começar é o primeiro passo para dominar o hábito de verdade. E assim, a gente volta para o começo de tudo. Todo dia a gente está numa encruzilhada. A escolha de ser 1% melhor ou 1% pior parece
insignificante, né? Naquele momento, não muda nada. Mas ao longo de um ano, essas duas trajetórias levam a destinos completamente diferentes. No final, toda essa análise nos deixa com esta pergunta. Não é para amanhã, nem para a semana que vem. É para hoje. Qual é a menor ação possível, a melhoria de 1%, que pode ser feita para dar um voto no tipo de pessoa que se deseja ser? A jornada para se tornar quase 38 vezes melhor começa com esse único e pequeno passo.